O limiar quebrado, a fusão de fato e ficção no Exorcismo de Georgetown e o eco de setor Louis P.R.T. O prelúdio e a invasão silenciosa. Capítulo 1, o início inocente e o luto secreto, fevereiro de 1973, Washington, D.C. A vida na casa de pedra em Georgetown, Washington, D.C., era uma cena de sucesso mundano e carinho. Chris McNeil, uma atriz de renome em plena gravação de um filme universitário, tentava equilibrar a carreira com a maternidade. Sua filha, Hagan, 12 anos, era a epítome da inocência pré-adolescente, criativa, sociável e fascinada por cavalos. No entanto, o divórcio recente de Chris deixava um vazio na casa, um luto não verbal que Hagan, de alguma forma, sentia. Foi nesse vácuo que ela encontrou o tabuleiro Ouija, um brinquedo antigo e esquecido no sótão. Hagan não o via como uma ferramenta oculta, mas como uma forma de preencher o tempo e criar um mundo secreto, longe das preocupações adultas da mãe. Ela logo estabeleceu comunicação com uma entidade que se identificou como Capitão Oldie. As sessões com o Capitão Oldie evoluíram de respostas bobas para uma intimidade sutil. Chris, ocupada com seu roteiro, inicialmente ignorou os murmúrios de Hagan sobre o amigo. Ela notava apenas pequenas excentricidades, um objeto fora do lugar, um cheiro estranho de enxofre que ela atribuía a problemas na caldeira, o som sutil de arranhões no piso do sótão que ela pensava serem ratos. A diferença crucial entre a ficção e o fato real que a inspirou, o caso de Roland Doe, pseudônimo, começa aqui. Em 1949, Roland, um menino de 13 anos de Cottage City, Maryland, também usou o tabuleiro, mas sua motivação era palpável. Ele havia perdido sua tia Rie, uma espiritualista que o havia ensinado a usar o tabuleiro como forma de contato com os mortos. O luto e o desejo de comunicação com a tia criaram a fissura, o convite. Roland não chamou um Capitão Oldie, mas uma resposta anônima e fria. Capítulo 2, a escalada das perturbações, março de 1973 d.C. e o eco de 1949. As mudanças em Hagan deixaram de ser cômicas. Sua linguagem tornou-se abrupta, sua expressão, distante. Chris se preocupou, mas a preocupação rapidamente se transformou em terror. As manifestações em Georgetown. O quarto frio, o quarto de Hagan, mesmo com o aquecedor ligado, permanecia com uma temperatura gélida, um frio antinatural que parecia sugar o calor do ambiente e das pessoas. Movimento da cama. A cama de Hagan, o lugar de descanso, começou a se mover violentamente. Não eram pequenos tremores, mas sim sacudidelas rítmicas e intensas, ignorando a física. Chris testemunhou o fenômeno, pela primeira vez, a racionalidade vacilou. Violência injustificada. Durante uma festa, Hagan desceu as escadas e, com uma força e raiva desproporcionais, insultou e agrediu um dos convidados de Chris. O olhar em seus olhos não era o de sua filha, mas o de uma intenção primordial e maligna. A partir daqui, o horror de Hagan McNeil espelha diretamente os registros dos diários de 1949. O horror de Roland Doe, segundo os diários dos padres. Os diários dos padres William S. Balder e Walter Alora, o assistente, que supervisionaram a maioria das sessões, atestam a escalada da violência em Roland. Um poltergeist movem a casa. Antes do exorcismo formal, a família de Roland testemunhou um fenômeno no subúrbio de Washington que fez os quadros nas paredes girarem, o colchão se mover sozinho, e sons de gotejamento e arranhões perturbarem o sono da casa. Os pais, luteranos, tentaram a ajuda de seu pastor, o reverendo Luther Miles Suzy, que testemunhou os eventos, aterrorizado, sugeriu a intervenção católica. 2. A primeira tentativa e o ataque. Em Saint Louis, o padre Albert Hughes, a figura que inspirou em parte o padre Carras, foi o primeiro a tentar o ritual. No hospital, Roland, preso com ataduras, manifestou uma força sobre-humana. Em uma cena que o filme de William Friedkin retrata em sua ferocidade, Roland conseguiu soltar uma mola da cama e usá-la como arma, cortando gravemente o braço do padre Hughes, forçando a suspensão imediata do ritual. Foi uma prova de que a entidade não apenas reagia à oração, mas atacava ativamente. 3. As mensagens na pele. Um dos fenômenos mais documentados e aterrorizantes foi o aparecimento de mensagens e símbolos na pele de Roland. Arranhões vermelhos e profundos, com o aspecto de terem sido feitos por garras, formavam palavras. Em uma ocasião, a palavra Louis, referência à cidade onde a família buscava ajuda, surgiu gravada em sua coxa. Noutra, uma série de símbolos semelhantes a hieróglifos apareceu em suas costas. Tais marcas eram prova física da presença malévola, ignorando o ceticismo médico.
Capítulo 3. O ceticismo e a crise de fé, Georgetown. Chris McNeil, ainda relutante em aceitar o sobrenatural, arrastou Reagan por uma maratona de consultas médicas. Neurologistas, psiquiatras, endocrinologistas. O diagnóstico era sempre inconclusivo, sinais de disfunção cerebral, mas não identificamos a causa. As manifestações continuavam, o odor de urina na cama, a voz que mudava de Reagan para um rosnado grave. O ponto de virada é a consulta ao padre Damien Carras. Padre Damien Carras, 38 anos, era um jesuíta, intelectualmente brilhante e psiquiatra, mas carregava um profundo fardo, a morte de sua mãe idosa, que ele sentia ter abandonado. Carras estava em uma profunda crise de fé, questionando a própria existência de Deus, por extensão, do diabo. Ele via o mundo em termos de química cerebral, culpa psicológica e disfunção. Chris, em desespero, procurou Carras, esperando que a psiquiatria, aliada à fé, pudesse dar um nome racional ao horror. Carras iniciou o exame em Reagan. O teste do nome, Carras a questionava, notando a inteligência sinistra por trás do corpo da menina. A entidade se recusava a dar um nome, zombando da fé de Carras, usando detalhes íntimos de sua culpa pela mãe para abalá-lo. A força e a profanação, Reagan demonstrava a xenoglossia, falar línguas que nunca aprendeu, e vomitava projéteis de uma substância verde escura. Ela girava a cabeça, uma contorção baseada em relatos, embora exagerada no filme, e emitia urros de ódio. O ceticismo de Carras era uma armadura que se rachava sob a evidência. A entidade sabia o que não podia saber e agia com uma força que desafiava a biologia. No final, Carras, o psiquiatra, teve que admitir o fracasso da ciência e o triunfo do mal puro. Ele recomendou o exorcismo à igreja, um ato que restaurava sua fé na possibilidade do diabo, e, consequentemente, de Deus. Parte 2. Os rituais e a batalha documentada. Capítulo 4. A chegada do veterano e o contexto histórico. A igreja, após a aprovação do bispo, um processo rigoroso que exige provas inequívocas, convocou o exorcista. Na ficção, veio o padre Lancaster Merrin, um idoso arqueólogo exorcista que havia enfrentado o demônio Pazuzu em escavações no Iraque. Merrin representava o conhecimento e a experiência. Sua figura era uma amálgama dos padres mais velhos e experientes, como o padre Balder, que supervisionou o caso Roland Doe. A missão em Saint-Louis, 1949. O exorcismo real de Roland Doe não foi um único evento, mas uma série prolongada e brutal de sessões. O padre William S. Balder liderou o processo, auxiliado pelo padre Walter Alora, na época, ainda um seminarista. O local principal era uma ala isolada no Hospital Alexian Brothers, em Saint-Louis. O hospital era neutro, oferecendo um ambiente controlado e a capacidade de manter o sigilo, embora enfermeiras e médicos testemunhassem o caos. A cama de Roland foi movida para um quarto com barras nas janelas, e ele era frequentemente imobilizado. A rotina de horror no hospital, baseado nos diários. Os diários do padre Alora, e do padre Raymond Bishop, que também participou, detalham a rotina desgastante. A maldição e a blasfêmia. Durante as sessões, Roland, sob a influência da entidade, berrava blasfêmias em latim, ou algo parecido, e em inglês. A entidade zombava da fé dos padres, revelava segredos pessoais, como a culpa de Carras no filme, e proferia ameaças de morte. 2. Violência física contra os padres. O demônio usava o corpo do menino para aterrorizar. Em uma sessão, Roland conseguiu se soltar, pulou em cima do padre Balder e tentou enforcá-lo. Na luta, o padre Alora, que tentava imobilizar o garoto, teve o nariz quebrado pelo cotovelo do jovem possuído, um ferimento que mostrava o risco físico real. 3. O diário do terror. Os padres anotavam tudo. O cheiro de enxofre, a mudança abrupta de voz, a capacidade do menino de cuspir objetos minúsculos. O diário registrava as horas de paz, quando a entidade parecia descansar, e as horas de fúria, os picos de manifestação. A duração do exorcismo era medida em dias, não em horas. Capítulo 5. O confronto em Georgetown, a força de Pazuzu. No quarto gelado de Reagan, a batalha se desenrolou com a mesma intensidade da realidade, mas com uma dimensão ficcional mais aterradora. A tensão entre Merrin e Carras. Merrin e Carras iniciaram o ritual romano. Merrin era calmo, sua voz ressoando com a autoridade de séculos de fé. Carras era tenso, dividido entre a fé e sua formação psiquiátrica. O demônio, que se revelou como Pazuzu, o demônio do vento na mitologia assíria, embora Blatt o tenha adotado para sua narrativa, concentrava seus ataques no psicológico.
Ele atacava Carras, revivendo o trauma de sua mãe em uma voz gutural. Sua mãe está no inferno, Carras. Você a deixou apodrecer sozinha. Rega levitava sobre a cama, desafiando a gravidade. Seu corpo se contorcia em ângulos desumanos. A entidade não apenas queria possuir, mas destruir a fé e a sanidade dos padres. O horror do corpo de Rega. O filme detalha a violência no corpo de Regan que espelha os ferimentos de Roland. Ferimentos auto-infligidos. A pele de Regan ficava coberta de cortes, arranhões e hematomas inexplicáveis. Agressão sexualizada. O demônio, em sua forma mais profana, usava o corpo da menina para atos e falas de extrema perversão, profanando a inocência para maximizar o ultraje dos sacerdotes. A aversão ao crucifixo. Em uma cena de puro choque, a entidade pega um crucifixo e o usa para se mutilar e agredir, demonstrando ódio absoluto pelo símbolo da redenção. Merrin, exausto, alertou Carras: o diabo não está tentando possuir Rega. Ele está tentando nos fazer desesperar, Carras. Ele nos fará matá-la. Parte 3. O clímax e o legado de silêncio, capítulo 6. O sacrifício e o grito de libertação, a realidade. Em Saint-Louis, o exorcismo de Roland II chegou ao seu ápice na noite de 18 para 19 de abril de 1949, após semanas de rituais e tormento. Os padres estavam física e espiritualmente exauridos. Durante o ritual, as manifestações tornaram-se mais intensas do que nunca. O corpo de Roland parecia se debater contra 1000 correntes invisíveis. Os urros e gritos de ódio encheram a ala do hospital. Os diários descrevem que os ruídos eram tão altos que os pacientes das alas adjacentes despertavam aterrorizados. O padre Balder, em um ato final de autoridade e fé, invocou a intercessão de São Miguel Arcanjo, o príncipe dos exércitos celestiais, e de Nossa Senhora de Fátima, detalhes omitidos no filme, mas cruciais na versão real. Ele exigiu, sob a autoridade da Igreja e de Deus, que a entidade se nomeasse e partisse. O momento mais alto da crise foi o ápice do confronto. O diário registra. A confissão: o demônio berrou o nome de Satã, ou ele é Satã, em uma voz que reverberou pela sala, mas logo foi substituída por um som de derrota, um gemido estrangulado. A partida. O corpo de Roland se contorceu pela última vez, e então, um som violento, como um estalido de um tronco de árvore se partindo, ecoou pelo hospital. O som era tão alto que, segundo os registros, enfermeiras e médicos testemunharam um tremor nas paredes do quarto. O silêncio que se seguiu era pesado, quase palpável. Roland abriu os olhos, voltando à sua consciência. Ele olhou para o padre Balder, com a voz do jovem, disse fracamente: ele se foi. O jovem Roland II não teve mais manifestações, sendo liberado em 19 de abril de 1949. Capítulo 7. A morte e a redenção, a ficção. Em Georgetown, a batalha final de Merrin e Carras se assemelhava à da realidade, mas com o desfecho trágico da ficção. Merrin, o idoso exorcista, teve um ataque cardíaco fulminante em meio ao ritual. Carras ficou sozinho com o demônio triunfante. Rega, com um sorriso de Pazuzu, riu da morte do sacerdote. A crise de fé de Carras, que havia sido o campo de batalha psicológico do demônio, transformou-se em redenção sacrificial. Carras, em um acesso de raiva e desespero altruísta, abandonou o ritual, atirando-se no demônio e gritando: leve-me, pegue-me, saia dela e venha para mim. O demônio, seduzido pela nova posse, invadiu o corpo de Carras. O psiquiatra jesuíta, em seu último momento de lucidez e vontade, lutou contra o controle da entidade. Para garantir que o mal não permanecesse, atirou-se pela janela da casa, rolando pelos famosos degraus de pedra. O sacrifício de Carras libertou Rega. Capítulo 8. O legado silencioso e a vida oculta. A história termina com a recuperação de Rega. Ela e Chris deixam Georgetown, sem memória dos eventos traumáticos. O padre Dier, amigo de Carras, é o único que permanece, chorando a perda de seu amigo e testemunhando o triunfo do bem sobre o mal. O destino de Roland II, a verdadeira pós-história. A história real não teve o sacrifício público, mas o silêncio. Vida normal. Roland II, Ronald Unkeler, viveu uma vida normal e longe dos holofotes. Casou-se, teve filhos, notavelmente, trabalhou como engenheiro para a NASA, vivendo com o constante medo de que seu passado fosse revelado. Silêncio dos sacerdotes. Os padres envolvidos, principalmente o padre Balder, mantiveram um silêncio absoluto sobre o caso até suas mortes, cumprindo o voto de discrição.
O padre Alora foi o único a dar entrevistas, mas sempre com extrema cautela. Eles apenas afirmavam que o caso era o mal puro e que a evidência sobrenatural era inegável. O documento, o caso só se tornou público porque o escritor William Peter Blatt, então estudante de Georgetown, leu o relato detalhado do exorcismo publicado no Washington Post e ficou obcecado pelo diário do padre Raymond Bishop. Ele transformou a história em seu best-seller de 1971, que culminou no filme de 1973. A história de Regan McNeil, com seus detalhes viscerais e aterrorizantes, é a sombra amplificada da dor e do terror que a família de Roland Doe viveu em 1949. É um lembrete de que o horror mais profundo não está na imaginação, mas nos cantos mais escuros da experiência humana e da fé.